No capítulo 18 do livro de Mateus, Jesus continua a doutrinar os seus discípulos. Na primeira parte, ele é questionado pelos discípulos sobre qual seria o maior no reino de Deus, ou seja, já tem aquela pretensão humana de hierarquia, né, de saber quem vai valer mais, e Jesus então traz uma criança para perto de si, e aí ele diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que a simplicidade e não a prepotência, a arrogância ou o querer mostrar serviço são os valores que efetivamente são valorizados. Então, que de nada adianta eu querer mostrar os serviços que eu tenho feito de forma trazendo orgulho ou trazendo algum outro sentimento que não de humildade, porque não é esse o sentimento que nos aproxima de Deus e da personalidade de Jesus Cristo. Então, por isso o exemplo da criança, porque a criança ela é sincera, ela é humilde e tem comportamentos que quando na vida adulta se deixa meio de lado, e Jesus coloca justamente que a gente tem que voltar a ser como as crianças, né? E que se não nos convertermos e agirmos a esse ponto, não teríamos lugar no céu. E completa esse texto também dizendo que quem receber uma criança tal como esta, que ali estava, em meu nome, a mim me recebe. Em complemento ao texto anterior, os versículos 6 e 7 são bem fortes, então eu vou primeiro lê-los aqui, para depois tecer alguns comentários. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno do fogo. Então vejam só que pesado esse comentário de Jesus aqui. Ele está colocando uma coisa que às vezes pode até nos passar desapercebido, mas como as pessoas que influenciam de forma errada, né, e aí mesmo dentro da igreja ou em algumas doutrinas que se dizem cristãs, se vê esse tipo de atitude, onde ao invés de levar as pessoas ao correto arrependimento e a viver uma vida correta, de acordo com a vontade de Deus, acabam desvirtuando os conteúdos bíblicos e fazendo com que essas pessoas, na sua boa fé, acabem saindo do caminho de Deus. E assim também, nessa mesma linha, pessoas que, ao invés de ajudar, né, a encaminhar determinadas pessoas, fazem o contrário, acabam levando para o mau caminho quando as pessoas estão num momento de fraqueza ou num momento de dificuldade. E a essas pessoas é que Jesus se refere aqui. Ai daquele pelo qual um dos pequeninos tropeçar, ou seja, aquele filho de Deus, ou aquela pessoa que está começando a caminhar numa vida de fé, for levada a tropeçar, ai de quem o fez isto, porque está agindo contra aquilo que Deus tem preparado para aquela pessoa e para o caminho que aquela pessoa estava tentando tomar. Então tomemos muito cuidado com as nossas atitudes, para sempre buscar motivar as outras pessoas a irem para o caminho certo e nunca dar ventilar qualquer
motivação para fazer algo que não seja da vontade de Deus. E na sequência ali os exemplos também utilizando o corpo humano como exemplo, né? Então, se um dos teus pés te faz tropeçar, né? Ou se a tua mão vai contra ti, ou se teu olho vai contra ti, melhor seria tu arrancar ele fora para evitar que tu tropeces ou que tu caias em erro por causa dele. Porque se te faltar algum desses membros e tu for para a salvação eterna, muito mais vale isso do que tu ir com o corpo inteiro para a perdição. Então tomemos cuidado também. O exemplo aqui das partes do corpo, ela é mais no sentido de algo que faz parte da gente e que a gente pode precisar abrir mão para não cair na perdição. E isso podem ser amigos, podem ser colegas, podem ser coisas como superstições que se tem em casa, né? Pode ser a nossa frequência em locais impróprios, pode ser frequentar cultos de outras doutrinas que divergem da vontade de Deus. Então, é nesse sentido. Então, se eu tenho algo que está me atrapalhando na vida de fé, antes vale eu me livrar disso, por mais que isso eventualmente tenha um valor sentimental ou afetivo, não importa. Por mais que se tenha algo com aquilo, que se tenha um valor financeiro, é melhor abrir mão. Se está nos trazendo problema, nos levando a tropeçar, é melhor abrir mão daquilo e com menos e livre dessas coisas, se dedicar à vontade de Deus. Então essa é a analogia aqui das partes do corpo que Jesus utiliza nesse trecho da palavra. Na sequência, Jesus traz a parábola da ovelha perdida para os discípulos, onde ele faz uma abordagem analógica com um pastor que ele possuía 100 ovelhas e de repente ele se dá conta que uma delas se extraviou, só estão 99 ali. E aí ele deixa as 99 ali, vai atrás da ovelha perdida, e o texto relata que quando ele consegue resgatar aquela que estava perdida, ele teve muito mais alegria por ter recuperado aquela que estava perdida do que pelas 99 que já estavam em segurança. Então isso Jesus coloca numa analogia com a vida e com a recuperação de filhos para o reino, no sentido de que se deve buscar que todos possam ser salvos, tentar trazer todos para a conversão e a crerem em Jesus, e que cada um desses então perdidos que possam estar sendo trazidos para junto de Deus, se tem mais alegria no céu por estes do que por aqueles que já estavam salvos, né? Ele usa essa analogia justamente para mostrar como isso realmente é verdadeiro, né? Se eu já tenho coisas em segurança, né, e algo que foi perdido eu consigo resgatar, encontrar e tê-lo de volta, isso gera uma alegria que ela não é tão natural para aquilo que eu já tinha em segurança. O exemplo das ovelhas, 99 estavam seguras, faltava uma. Se ele conseguiu resgatar essa uma que faltava, quanta alegria ele não teve por ter completado as suas 100. Depois, Jesus faz uma abordagem com os discípulos de como é que se deve tratar um irmão que possui alguma culpa ou tenha feito alguma coisa errada. E aqui a gente está falando, quando ele usa a palavra irmão, né, são aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, ou pelo menos estão ali no nosso meio, né? Então, se um destes fizer alguma coisa contra mim, ou tiver feito algo errado que deva ser amoestado, que a primeira etapa numa hierarquia sucessiva seria chamar essa pessoa em particular e tentar trazê-la à razão, mostrar onde é que ela está errando, né, trazer isso à luz da palavra de Deus. Agora, se essa pessoa assim não aceitar, então eu procuro trazer mais algumas pessoas, né, e em conjunto tentamos então trazer essa pessoa à razão à luz da palavra de Deus. Aqui se tem 2, 3 testemunhas, né? E se isso também não surtir efeito, então se leva a igreja como um todo, né?
e se ainda ele se recusar a ouvir a igreja, então ele não deveria mais fazer parte da igreja. Porque isso parece óbvio, né? Se N pessoas analisaram o que estava acontecendo, essa pessoa não quer se arrepender e não quer assumir a sua culpa e pedir perdão e voltar a ter uma vida com Cristo, então se todas as etapas hierárquicas aqui sucessivas se forem vencidas e não conseguir trazer essa pessoa à razão, não tem sentido essa pessoa estar no nosso meio, porque ela só vai testemunhar contra tudo aquilo que se acredita, né, na palavra de Deus. E aí Jesus, no versículo 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Nós já vimos num capítulo anterior essa mesma expressão que Jesus utilizou quando ele estava encaminhando os discípulos, né? Quando ele estava dando poder a eles. Esse texto ele mais ou menos coloca assim: se eu sigo a palavra hoje e me dedico, eu estou ligando, estou fazendo essa ligação, ela também é ligada lá no céu. No momento em que eu interrompo isso e eu deixo de agir conforme a vontade de Deus, não importa se eu estou dentro da igreja, mas eu estou fazendo as coisas erradas e não quero mudar isso, eu estou desligando isso na terra, então isso também está sendo desligado no céu. Então é importante que se tenha isso em mente, que assim, as aparências não vão nos ajudar em nada no que diz respeito à vida eterna. Depois no 19, Jesus diz: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Que mostra o poder da oração, né? Então, que o versículo 20 complementa esse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quando se começa um culto, sempre se começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqueles que estão ali reunidos, estão reunidos em seu nome. Ou seja, o que se pedir ali, se lícito for, Jesus vai conceder. Agora vem o texto que eu já havia citado quando nós falamos sobre a simbologia dos números na palavra de Deus. E aqui então Pedro chega perto de Jesus com a dúvida de que quantas vezes ele teria que perdoar um irmão que peque contra ele, né? Seriam 7 vezes, que é o número da perfeição? E aí Jesus lhe responde: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, voltando lá à questão dos números, né? O 7 é o número da perfeição, o 10 é um número de grandeza. Então, eu tenho 2 vezes o 7 aqui e um deles multiplicado por 10. Então, isso é para mostrar que não existe limite para se perdoar. É importante de novo dizer, perdoar alguém, né, pode ser uma via de mão dupla, onde eu perdoo alguém que se arrependeu e isso permite que se possa voltar a ter algum vínculo, mas existe aquela possibilidade da pessoa que não se arrepende do que fez de errado, mesmo assim me cabe perdoá-la. Agora, eu não preciso voltar a tentar me aproximar dessa pessoa se ela não se arrependeu do que ela fez. São coisas completamente distintas, né? Isso deve se ter em mente. O perdoar é sempre a obrigação do cristão, perdoar todos que o ofenderam. Agora, do outro lado, se não houver o arrependimento, né, então eu não posso fazer nada para tentar restabelecer esse convívio. Por fim, na última parte desse capítulo, ainda na questão do perdão que foi abordado agora há pouco, Jesus traz uma parábola do credor incompassivo, onde ele busca também mostrar o quanto que nós tivemos com a vinda de Jesus e a sua morte em favor dos nossos pecados, e às vezes por coisas tão insignificantes a gente acaba não perdoando outras pessoas. Essa parábola ela diz que um rei possuía um servo que lhe devia 10.000 talentos. Talento aqui é uma moeda da época, e então guardem então esse número. Esse servo devia 10.000 talentos e ele não tinha como pagar.
Aí então o rei ordenou que ele fosse vendido junto com a mulher e os filhos e tudo que ele possuía, de forma que a dívida fosse paga. E aí então esse servo se prostrou e pediu clemência para que o rei fosse paciente com ele e ele pagaria tudo. E aí então esse senhor ficou compadecido dele e lhe perdoou toda a dívida e mandou ele embora. Aqui é a figura de Deus para conosco, né? Quando ele mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, então ele nos livrou de toda a nossa dívida dos nossos pecados e colocando tudo nas costas de Jesus. E aí na sequência então da parábola, esse servo ele sai e ele acha um dos seus subordinados que lhe devia 100 denários, ou seja, ele devia para aquele senhor 10.000 talentos e esse servo devia 100 denários. O denário é uma moeda menor que o talento, né? Então ele devia uma coisa relativamente bem insignificante em relação à dívida que esse servo tinha com o seu senhor. Ele havia sido perdoado daqueles 10.000 talentos e agora ele encontra um servo que lhe deve 100 denários e aí a Bíblia relata que ele o agarra, o sufoca, ou seja, ele está sendo violento com ele para obrigar ele a lhe pagar isso. Aí esse subordinado dele também se ajoelha e suplica, pedindo que ele seja paciente, que ele vai pagar. Só que aí o que esse servo faz, bem diferente do que o seu senhor havia feito, ele mandou prendê-lo, né, até que essa dívida fosse paga. E aí, assim, amigos daquele homem viram isso e ficaram aborrecidos e acabaram indo relatar ao senhor deles tudo o que tinha acontecido. Então esse rei também não ficou nada contente com a atitude daquele servo, mandou chamá-lo e trouxe ele à razão. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu subordinado, como também eu me compadeci de ti? Então aqui tá ficando claro o que Jesus quer nos dar de recado, né? Ele fez algo tão grandioso por nós, então que direito nós temos de não perdoar as dívidas menores do que outros têm contra nós? De novo, a coisa diferente é perdoar de restabelecer a relação. Aqui o servo estava arrependido e o conservo também estava arrependido, suplicaram, pediram uma chance, né? Então é uma situação em que havia o arrependimento e o pedido de perdão e consequentemente houve o perdão da parte do senhor com o seu servo, mas não houve do servo com o seu conservo. Aí depois, então, esse senhor ele se indigna e então ele manda entregar esse servo dele aos verdugos, chama aqui. Verdugos são pessoas ruins, malignas, cruéis, né? Carrascos, que então ele ficasse com essas pessoas até que pagasse toda a sua dívida. Provavelmente aqui é no sentido de escravidão, né? Ele deve ter sido forçado a trabalhar até ter dinheiro para poder pagar a sua dívida. E Jesus conclui no versículo 35 dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E assim encerramos então o capítulo 18.